Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica Carina e hoje eu venho aqui fazer um bate-papo com vocês sobre o mestrado. Para quem ainda não sabe, eu estou fazendo um mestrado profissional e vim contar um pouquinho da minha experiência no mestrado profissional. Bom, para iniciar, vamos pegar o nosso cafezinho aí, né? Porque tem muito papo, né, pra gente aí refletir e pensar. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é falar um pouquinho sobre o meu mestrado, né? O meu mestrado é um mestrado profissional. Existem dois tipos de mestrado, um mestrado acadêmico e um mestrado profissional. O mestrado em que eu ingressei é o mestrado profissional, né? O meu mestrado ele é voltado para o ensino fundamental, tá? E no meu mestrado tem três linhas: a linha de inclusão, a linha de gestão e a linha de interdisciplinariedade, que é a linha que eu estou fazendo, né? Eu iniciei o meu mestrado no início desse ano, né? Foi um dia em que eu fiquei muito feliz, tem até vídeo, né, falando aqui no Instagram, né, de como eu fiquei feliz quando apareceu o meu nome, né, lá na lista, né, que eu havia passado, né, sido selecionada aí para o mestrado profissional, né. Foi uma grande conquista minha, né, depois eu vou gravar também um pouquinho falando com vocês aí de como foi que eu estudei, como foi que eu consegui aí ingressar no mestrado, né? Hoje o nosso tema do vídeo, eu anotei aqui, é para falar um pouquinho sobre o meu primeiro semestre, né? Então eu cursei o primeiro semestre do mestrado profissional e vim aí conversar, refletir com vocês, né? Pensar em tudo isso que aconteceu aí nesse primeiro semestre do meu mestrado. Primeira coisa que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês é o sentimento, né, que eu tive, como eu já falei, sobre o mestrado. Foi um sentimento assim, gente, quando eu vi o meu nome na lista, é, eu fiquei muito feliz. Primeiro, eu nem acreditei que eu havia, né, que eu iria conseguir, né? Eram muitas pessoas, né, que estavam concorrendo comigo, pessoas até muito mais qualificadas do que eu. E quando eu vi o meu nome na lista, eu fiquei assim muito feliz. Foi uma coisa aí que eu já sonhava e que eu já vinha estudando já há algum tempo, né? Então foi uma sensação assim maravilhosa de ver o meu nome na lista, né, do mestrado profissional. Ainda nesse tempo eu ainda não sabia, né, de tudo, como seria, o que, para mim o mais importante era que eu havia entrado aí, sido selecionada para uma das vagas aí do mestrado, aonde eu, né, tentei entrar, né. Foi muito gratificante, né? Eu tenho certeza que não foi mérito, tudo bem que eu estudei, mas não foi só mérito meu, né? Eu tenho certeza aí que Deus colocou a mão para que eu pudesse aí conseguir entrar, porque tinha pessoas muito mais qualificadas do que eu, né? Eu lembro que na minha entrevista, né, para entrar no mestrado, foram dois professores, a minha orientadora e um outro professor, né? E aí eu pensei assim, e lá na sala de espera eu escutava as pessoas falando, porque eu trabalho em tal área, na SEDU, que eu trabalho na prefeitura em tal área, na educação, e eu pensava assim comigo, nossa, mas eu, uma mera professora, vou conseguir? Pois então, gente, consegui, né? Então foi assim, um tempo maravilhoso, né? Eu não consigo nem. Eu ainda fico pensando na sensação que eu tive quando eu descobri, né, que o meu nome estava na lista, né? Eu lembro que foi até uma amiga minha que me falou: Érica, você passou. Eu falei: como? Ela tá lá, seu nome. Né? Foi assim, muito incrível mesmo. Bom, aí iniciei as aulas do mestrado, né? E vem para o segundo tópico que eu gostaria de falar com vocês, tá anotadinho aqui, né? Que é sobre
as disciplinas que eu cursei no primeiro semestre. Eu cursei 2 disciplinas, né? Eu preciso concluir aí 6 disciplinas, né? O meu orientador falou assim, olha, faça no máximo 2 por semestre, porque é muito difícil. Então, no primeiro semestre eu cursei leituras de imagens, que foi, assim, maravilhosa. E aí, né, eu precisava... leituras de imagem foi uma optativa e eu precisaria aí de uma outra matéria. E aí, são 3, né? Que são metodologia, práticas e políticas públicas. À noite, na segunda-feira, só tinha políticas públicas, né? Eu queria ter cursado metodologia no primeiro semestre, mas não foi possível por causa do meu trabalho, tudo isso. Então, eu optei aí e metodologia científica estava à tarde, né? E como vocês sabem, eu sou professora e eu dou aula à tarde. Então, eu cursei aí políticas públicas. No primeiro momento, eu fiquei, ai meu Deus do céu, não gosto muito sobre isso. Gente, eu fiquei apaixonada com essa disciplina. Foi assim, eu amei. Eu não sei ainda se vai ser a disciplina aqui a minha favorita, né? Mas foi assim uma disciplina que eu aprendi muito. Não que eu não tenha aprendido em leituras de imagem, mas assim foi uma disciplina que me deu base para muita coisa, né? Foi uma disciplina assim que abriu os meus olhos para um universo, né? Então, foram essas 2 disciplinas que eu cursei, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a dificuldade que eu tive, né, cursando essas 2 disciplinas. A primeira dificuldade aí que eu tive foi a dificuldade em questão da quantidade de leituras, né, exigidas aí. O mestrado, quando você entra, você tem uma quantidade imensa, tanto de artigos, às vezes livros, né? Capítulos de livros. Eu cheguei a ler um livro, foi fininho, mas que foi sobre a pandemia, né? O Covid, né? Para políticas públicas. Então, assim, é uma quantidade imensa de leitura que é exigida no mestrado. Né? As pessoas falavam, mas eu não acreditava, né? Mas é verdade. Só quem passa é que sabe. É uma grande quantidade. E por eu cursar 2, então foi assim, né? Eu tinha que ler, quando eu terminava de ler para uma, já estava praticamente próximo da aula, voltava no outro dia, eu tinha que ler a outra, e assim, sabe? É uma quantidade imensa de leituras, e eu não estava acostumada com essa quantidade de leituras, né? De leituras, né? Então, assim, gente, é muita leitura. Para 2 disciplinas ainda, muita leitura, muita leitura. E também a dificuldade que eu tive de entendimento, né? Eu estava acostumada a fazer leitura, mas era leitura para concurso, leitura de livros, né? Literaturas, sabe? E aí eu me deparei com artigos científicos para ler, para entender, né? Eu lembro que o primeiro artigo que eu li, gente, eu juro, eu reli mais de 3 vezes, porque eu não conseguia pegar a essência, eu achava muito difícil, eu ainda acho. Mas assim, eu achava muito difícil o entendimento dos artigos, porque eu não estava acostumado com aquele tipo de leitura. E quando as pessoas falam que você precisa fazer uma leitura ativa, uma leitura diferente, né? É verdade, porque é um outro tipo de leitura que exigem da gente. E muitas vezes nós não estamos preparados para esse tipo de leitura. E foi o que aconteceu comigo, né? E aí eu sofri muito, eu fazia às vezes 3, 4 leituras, lia o texto, o mesmo texto várias vezes para poder entender o mínimo para as aulas. Lembrando que quando você faz mestrado,
Você está cursando as disciplinas, e eu não estou falando nem da dissertação, eu estou falando das disciplinas. Os professores, eles sempre pedem uma semana antes ou 5 dias antes, eles postam a leitura que você precisa fazer para a aula de mestrado, tá? Ah, você é obrigada a ler? Se você não lê, você fica lá sem participar. E muitas vezes eles, dependendo da metodologia do professor, eles pedem para formar grupo. Então, assim, você precisa ler. Porque se você não lê, você vai para a aula sem saber do tema, sem fazer perguntas, sem entendimento. Então, você precisa fazer uma leitura prévia para quando chegar o dia da aula, né? Você perguntar o que você não entendeu. E era essa chave que eu não conseguia entender, né? Que eu não precisava entender tudo, né? Que eu podia fazer uma leitura e que aí, quando o que eu não entendi, o que eu não... Eu, lá na universidade, o professor iria me explicar, né? Mas, voltando, é muito difícil fazer leitura de artigo. Você precisa aí ter uma experiência, né, de como você funciona, como os artigos funcionam para você, o que você deve fazer. É muito pessoal esse tipo de leitura, tá bom? Então, vamos lá. Eu tive dificuldade na quantidade de leituras e entendimento dessas leituras. Tinha alguns que ia de boa, mas tinha outra gente que realmente foi assim muito difícil para mim, né? Outra coisa que eu também gostaria de falar para vocês é o final de cada disciplina, né? Pelo menos no mestrado que eu curso, eles pedem um trabalho, né? E esse trabalho que eles pediram, né, no mestrado que eu curso, é um paper, que é como se fosse um artigo, tá? E eu também não sabia. Gente, foi muito difícil. Finalizar com esse paper. Políticas públicas, como eu disse, foi uma disciplina que eu amei muito e no final eu precisava fazer um artigo, né? E aí, para fazer um artigo, você precisa ler. Então, leituras da disciplina, mas a leitura, né, do paper, do artigo, para que você pudesse produzir. Foi um tempo, assim, de grande aprendizado na minha vida, né? Para fazer aí esse artigo, eu busquei. Assim, é pesquisa mesmo, né? Pesquisa de como fazer e pesquisa dos temas, né? Como eu nunca havia feito sozinha um artigo, então, assim, foi uma, eu posso dizer aí, uma demanda ou uma construção de conhecimentos, né? Mas graças a Deus, no final deu tudo certo, eu consegui fazer, entreguei, né? Tô esperando ainda a resposta da minha, né, da professora, do artigo que eu produzi, né? Segunda disciplina foi leitura de imagens, também foi maravilhosa, só que eu não precisava entregar um paper, que era um plano de aula. Eu achei, mas não é um plano de aula que a gente faz na escola, né? É um plano de aula com várias aulas, com bibliografia e, principalmente, esse plano de aula, ele precisava ser em cima do que nós aprendemos na leitura de imagem. Eu achei um pouco mais fácil, até por ser professora, e para mim eu tenho assim, não prática, né, mas para mim é muito mais fácil produzir aí um plano de aula, né? Então, aí eu produzi, eu reaproveitei o tema que eu fiz do paper, né, para não precisar ficar lendo muita coisa, porque já era um conhecimento já que eu havia adquirido, e aí eu produzi uma aula para o 5º ano, para entrega do final, né, do trabalho da disciplina, que ainda o professor ainda não fez uma devolutiva aí de quanto que eu tirei, como que foi, tá bom? Depois também posso gravar para vocês como foi aí fazer o plano de aula, como que foi o artigo, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é um tema aí muito recorrente, né? Como foi para mim no primeiro semestre tentar aí sobreviver a isso tudo. Como? Eu trabalho à tarde, eu sou professora alfabetizadora à tarde, né? Das 13 até as 18 horas, às vezes quando tem reunião, 18 e mais um pouquinho, né? Então, assim, trabalhar como professora à tarde,
eu acabei pegando um projeto, né? Eu faço projeto na minha escola de PEA, que é a alfabetização para os alunos do quarto ano, aqueles alunos que não conseguiram aí, não estão fazendo uma leitura, né, uma escrita, né, não estão alfabetizados, então eu peguei esse projeto desde o início do ano, eu sempre pego, né? E peguei, só diminuí a carga, né? O ano passado eu tava com 150 horas, que eram todos os dias, e esse ano eu optei por 90 horas, que são 3 dias na semana, para para trabalhar aí com o PEA, né? Que também, né, tá me ajudando muito na questão da minha dissertação, tá? Então, assim, como que eu consegui conciliar isso tudo? Trabalho 3 vezes por semana de manhã, vou à tarde para a escola, chegar uma grande quantidade de leituras para ler e trabalho para entregar e tudo aquilo. Então minha vida virou uma correria. Se já era corrido, eu corria muito mais, né? Às vezes dava 10 horas, eu tava aí com muito sono mesmo. Eu não conseguia, assim, eu falava pro meu marido que eu não conseguia abrir os olhos de tão cansada que eu estava, né? E ainda fora trabalho de casa, né, gente? Minha casa, que eu amo para cuidar, né? Minha alimentação. E aí eu senti a necessidade disso tudo, porque eu estava ficando muito agitada ainda de fazer. Eu sempre fiz um exercício físico, mas chegou um momento que eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo mais tempo para fazer, e aí eu estava ficando muito agitada, eu falei, não, eu preciso colocar pelo menos 3 vezes por semana, né, como meta, ir para o cross, ir para academia, né, que eu preciso, porque era, assim, era uma agitação, depois também eu posso falar para vocês qual foi o sentimento que eu tinha em respeito a isso. Bom, mas aí, como conciliar isso tudo? Não é fácil, não vou mentir para vocês, né, igreja, né? Foi Deus que me ajudou, né? E muita rotina, gente. Eu falei pro meu marido que, graças a Deus, eu sou professora e que eu tenho uma rotina, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu construo muito fácil uma rotina e eu gosto de rotina. Eu sou uma pessoa que, quando eu saio da rotina, para mim, minha vida, eu fico toda, sabe? Então, assim, foi através de Deus, óbvio, em primeiro lugar, e rotina, né? Então, eu trabalhava de manhã, fazia almoço, cuidava do apartamento, ia trabalhar à tarde, aí eu chegava à noite, já preparava mais ou menos alguma coisa que eu já deixava já adiantado para janta e para o almoço do outro dia, e sentava na mesa e lia, pelo menos, eu tinha a meta de todos os dias ler pelo menos uma hora por dia. Hoje a minha meta aumentou, né? Porque eu preciso ler muito mais, então eu preciso muito mais de uma rotina, porque senão eu não conseguia. E fora que ainda tem, né, as atividades, o plano de aula dos meus alunos, a questão de alfabetizar, a cobrança, tudo aquilo que eu como professora e vocês também sabem. Então, assim, foi muito difícil, mas eu consegui, né? Eu consegui vencer aí o primeiro semestre. Foi um semestre de muitas demandas, mas eu consegui vencer com muito esforço, né? Com muita dor de cabeça, com muita agitação, com muita preocupação, mas também com muito prazer e com muita alegria, sabe? Eu acho que aí que tá a diferença. Quando você faz o que você ama, porque eu amo trabalhar, eu amo ser uma professora alfabetizadora, né? Eu amo estar naquele ambiente, né? E também eu queria muito fazer o mestrado. Então eu acho que é isso. Quando você faz as coisas com amor, né? Você se dedica e você consegue. Foi fácil? Não foi fácil. Esse ano, como será, não sei, né? Esse é relatos do primeiro semestre de uma mestranda. Mas eu venci, né? É possível sim fazer o primeiro semestre trabalhando em, né, praticamente quase em 2 horários e fazer isso tudo, mas você precisa de uma rotina estabelecida, né? E então é isso, né? Essa foi as minhas primeiras impressões do mestrado. Estou arrependida? Não.
Cada dia que passa, eu estou cada vez mais apaixonada por essa, né, por essa situação, por esse estudo acadêmico. Eu sinto assim, sabe? Como se tivesse cristalizando um novo, como não está, né? Um novo pensamento, uma nova Érica, tudo aquilo que eu pensava que eu sabia, hoje eu descubro que eu não sei nada, que eu preciso muito mais, né? É um grande aprendizado, né? Fazer mestrado é muito diferente de você cursar uma disciplina, fazer uma faculdade ou até mesmo uma pós, né? O mestrado é uma pós, né? Mas eu quero dizer, é muito diferente. É muito diferente. Mas assim, gente, o quanto que eu estou aprendendo e crescendo. Então, eu termino a minha frase, né? O meu vídeo com isso. O quanto eu estou crescendo ao estudar, ao fazer um mestrado. Não é fácil? Não é, né? Mas é possível, pelo menos o primeiro semestre que eu fiz, né? E assim, a gente aprende muito, 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 né? E eu termino uma frase que eu até anotei aqui, né, para dividir com vocês. O saber não cai do céu, são os seres humanos que constroem o conhecimento. Então, não cai do céu, não cai, né? Somos nós, como seres humanos, que a gente deve buscar aí o conhecimento, tá bom? Então, isso é um relato aí do meu primeiro semestre como mestranda do mestrado profissional. E é isso. Espero que vocês gostem aí e que eu possa ajudar, né? Alguém que está em dúvida se dá para fazer, como que funciona. E aí, ao longo do tempo, eu venho aqui conversar com vocês mais sobre como está sendo aí essa vida minha acadêmica de mestrado, tá bom? Então, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma dúvida, né? Se eu puder responder, deixem aqui que eu respondo para vocês. E é isso, vamos seguir com fé e esperança, né? Lembrando que sempre é Deus em primeiro lugar e, logicamente, né, o nosso esforço, a nossa dedicação ao que a gente, né, ao que Deus nos deu, né, colocou em nossas mãos para que nós possamos aí construir. Então é isso, beijo no coração de vocês e dá sim para conciliar mestrado e vida, né, vida profissional, vida pessoal, tudo isso. Mas precisa de dedicação e principalmente uma rotina, tá bom? Beijos, beijos, até o próximo vídeo.